Estamos no mês de conscientização contra acidentes de trânsito, conhecido como Maio Amarelo. Segundo o relatório anual da Companhia de Engenharia de Tráfego, o número de casos de acidentes fatais caiu 7%. Bom, para falar sobre políticas e saídas para reduzirmos o número de acidentes de trânsito, nós recebemos agora a Meli Malatesta, que é doutora em mobilidade ativa. Tudo bem, Meli? Prazer recebê-la novamente. O prazer é nosso e parabenizar o jornal pelo tema tão importante. Tá certo. Bom, vamos lá então, vamos começar perguntando o que é a mobilidade ativa? Mobilidade ativa é todo tipo de mobilidade que usa o próprio corpo como agente, como ação. Então é caminhar, praticamente é caminhar, andar de bicicleta, skate, patins, né? Todo tipo de deslocamento que se processa com o corpo. Agora a gente viu aqui, como eu falei no começo da entrevista, que o número de acidentes fatais aí teve uma pequena queda. A gente sabe que em outras situações, como no número de mortes de ciclistas, ele aumentou. A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso. Mas me diz, qual que é a maior causa que a gente tem de acidentes de trânsito aqui na cidade de São Paulo? Isso costuma variar com relação em outras regiões do país? Olha, acidente de trânsito em áreas urbanas, ele é gerado por comportamentos inadequados dos usuários da via, muitas vezes motivados por um ambiente de trânsito inadequado, né? Um ambiente produzido pelos tomadores de decisão, que também podem levar essas pessoas a tomarem atitudes erradas. Então, é um mix. É claro que o usuário da via toma atitude errada, mas às vezes ele é levado a isso por um ambiente de trânsito que acaba facilitando esse tipo de atitude. Esse dado que a gente passou aí de uma diminuição, uma queda de 7% aí no ano passado, no número de acidentes fatais, a que se deve essa diminuição? Tem alguma explicação essa queda? Olha, aqui no caso de São Paulo, a CT ela já faz um trabalho ao longo de muitos anos procurando melhorar as condições das vias, então a sinalização, a regulamentação de velocidade, algumas coisas que ajudam, né? Então, se você pegar qualquer manual de engenharia de tráfego de segurança, então tem uma série de orientações que estão sendo tomadas, né? Inclusive fiscalização também. Mas eu ainda acho que o nosso número geral é um número alto, né? Mesmo com a redução. Entrando mais nessa questão dos ciclistas, Meli, tem aumentado o número de mortes de ciclistas decorrente de acidentes de trânsito, né? Em 2016 foram 30 mortes, em 2017 37 mortes, né? O que acontece? As pessoas não estão tendo educação aí com relação aos ciclistas? Olha, são vários fatores. É claro que a ampliação da infraestrutura chamou mais pessoas para usarem mais a bicicleta. Quando você tem mais usuário de bicicleta, em decorrência, você tem mais ciclista. Mas, com certeza, precisa se ter alguns cuidados, uma revisão, cuidado com a manutenção, a conservação e a própria melhoria da infraestrutura cicloviária que foi instalada, que foi implantada na cidade, né? Então, são as duas coisas. Não é porque está tendo mais acidente com ciclista que você vai retirar a ciclovia, porque essas, né, as ciclovias, as ciclofaixas, porque essas pessoas já descobriram a facilidade, a economia, né, a evolução que significa se deslocar de bicicleta e, com certeza, elas não vão voltar para as formas antigas com as quais elas se deslocavam, né? Quer dizer, é um movimento já estabelecido, não vai voltar atrás. Não. Agora, o que precisa ser investido aí na questão da manutenção das vias, muitas vezes esburacadas, falta de sinalização, que são, inclusive, responsáveis também por muitos desses acidentes? Com certeza. A infraestrutura cicloviária, como toda a infraestrutura viária, ela precisa de cuidados constantes, de observação constante. Então, toda a parte de manutenção da sinalização, a própria revisão para melhorar, por exemplo, o projeto original não tem se mostrado bom, vamos melhorar. E é o que a CT, o órgão de trânsito, faz normalmente no sistema viário da cidade, né? A ciclovia é um veículo, a ciclovia faz parte da rede viária. Então, ela tem que ter receber a mesma ou até mais atenção, porque o ciclista é um usuário da via em maior situação de vulnerabilidade. Isso está garantido pelo CTB, pela Lei Federal de Mobilidade Urbana.
Qual que é a importância que tem movimentos como esse que a gente citou agora, que é o Maio Amarelo, na sua opinião, Meli? O Maio Amarelo, você tem outros movimentos, né? O Outubro Rosa, o Novembro Azul, são movimentos que para conscientizar a sociedade e o poder público para um problema específico. Eu acharia melhor se eles não precisassem existir, né? Se a gente tivesse uma situação, um ambiente de trânsito, um ambiente de mobilidade que fosse seguro, ao ponto de não precisar existir campanhas como o Maio Amarelo. E em relação a ela, eu percebo que nos programas há uma cobrança muito maior do usuário da via em relação a ele ter atitudes melhores. Eu queria só lembrar que claro que é para ele observar as atitudes, mas muitas dessas atitudes são decorrência de ambientes de trânsito que são inadequados, que possibilitam escolhas erradas. Então, o poder público também tem uma grande parte. Então, eu acho que é a responsabilidade de todo mundo. Né? Agora, tendo aí essas campanhas que a gente tem, qual a avaliação delas que você faz? Tem um resultado positivo? Olha, se a gente for pensar em Brasil todo, não. Você nós temos ainda números assustadores de mortes em acidentes de trânsito em geral, né? Assim, se a gente considera a realidade brasileira, urbana e rodoviária, a maior vítima do trânsito continua sendo o pedestre, com números grandes. Então, eu acho que, assim, não adianta a gente só falar de segurança de trânsito de maneira geral no mês de maio, né? Então, todas as ações que envolvem não só manutenção, mas principalmente fiscalização, fiscalizar de forma a garantir a prioridade dos usuários em maior situação de vulnerabilidade, que são pedestres e ciclistas, pedestres em todas as faixas etárias, crianças, idosos. Eu acho que tem que ser um programa que tem que se estender para o ano todo, não ser lembrado só no mês de maio. E aí o poder público tem um papel essencial nessa questão. Tem, não só a sociedade, não só as entidades que compõem a sociedade, mas também o poder público, né? As administrações, sejam em todos os níveis, municipais, estaduais e federais. Tá certo, queria agradecer a participação da Meli Malatesta, que é doutora em mobilidade ativa. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Foi meu e eu agradeço aí o convite. Estou às ordens.